sou a professora Maria Ângela Costa Mota. Vamos dar sequência à nossa aula de Educação, Diversidade e Direitos Humanos. Hoje é a aula 2. Nessa aula vamos falar sobre a cultura como universo simbólico que caracteriza os diversos grupos humanos, a diversidade étnico-racial na legislação educacional brasileira, como ênfase nas histórias dos povos indígenas e africanos. Temos como objetivo conhecer a cultura do universo simbólico que caracteriza os diversos grupos humanos, levando em conta a diversidade étnico-racial na legislação educacional brasileira, com ênfase nas histórias dos povos indígenas. Nota-se que a escola, juntamente com os professores, educadores e a comunidade escolar em geral, deve obter posturas étnicas e ações democráticas a fim de reconhecer e respeitar a diversidade cultural e social entre as pessoas e principalmente entre os discentes que chegam até a escola trazendo uma bagagem de conhecimentos, experiências, vivências, valores étnicos, morais e culturais. É necessário que o currículo escolar esteja agregado a valores com base na realidade sociocultural de todos os alunos e não apenas voltado a atender aos interesses da classe dominante. Então, quando paramos para refletir e analisar profundamente a cultura brasileira, podemos até nos questionar: como surgiram tantas culturas? Será que estamos preparados para lidar com a diversidade cultural existente? O que é de fato a construção de identidades culturais dos povos? Ou o que é o conceito de cultura? Então, é uma reflexão que é necessária para que possamos entender a questão cultural e a diversidade cultural que existe nas nossas escolas hoje em dia. Sobre cultura, o dicionário Aurélio, ele coloca o seguinte: a cultura é saber, estudo, elegância e esmero, evocando os domínios da filosofia, das ciências e das belas artes. Na sociedade em classes, essas esferas da cultura são atividades com o objetivo de produção de conhecimento e ou gosto, partindo das universidades e academias. Nesse sentido, ser culto passa a ser um atributo do indivíduo que tem razão, bom gosto, é informado, tem conhecimento e saber. Na sociedade complexa e diferenciada, são muitos valores e concepções de mundo. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, encontramos interações nordestinas e japonesas. Partindo dessa reflexão, é sobre essa diferença que alguns valores e concepções são implantados socialmente. O Brasil é um cadinho democrático de raças. Então, a gente percebe que as culturas, é tudo que o ser humano tem, que ele construiu historicamente e o diferencia dos demais seres humanos. E quando existe essa junção de culturas, aí se constrói o Brasil, porque, como foi dito aqui no exemplo, que São Paulo tem nordestino, tem mineiro, tem argentino, japonês, tem norte-americano. Isso aí forma um grande espaço, de cultura e de conhecimento. O povo todo, um Brasil bem misturado. Contemporaneamente, existe uma multiplicidade de culturas, de povos, de classe social, etnia, religião, clima, economia,
diferenças sociais e culturais, o que representa que apenas hoje é assim, uma multiplicidade de culturas. Mas, de fato, a multiplicidade de cultura e as diferenças sociais sempre existiram no Brasil. A diversidade cultural faz parte da história do Brasil, o qual é composto por um território amplo, extenso e diversificado. Nós percebemos que o Brasil é um grande país, né? E que sua história traz no seu bojo grandes culturas, grandes povos, e esses povos se agregaram e se tornou um Brasil diferenciado. Isso aí a gente pode observar que essa diversidade cultural, ela está diretamente ligada à história do Brasil. E muitas pessoas precisam ter em mente que ninguém nasce pronto e acabado, pois um recém-nascido precisa de todo o cuidado necessário para sobreviver, crescer e evoluir. Assim é o conhecimento. Ninguém nunca saberá tudo, pois o conhecimento precisa ser primeiramente ensinado, em seguida estudado a fundo, para então adquirir o saber. E, de fato, estar em constante atualização, pois até o que se sabe ou se adquire como é certo é modificado século após século. Essa questão do ser não acabado, a gente sempre discutiu, porque existe essa necessidade de evolução. A criança nasce, por exemplo, a criança nasce numa cultura e de repente ela é retirada daquela cultura e levada para outra. A criança tem mais facilidade de aprendizagem, porque ela ainda está em formação. E a pessoa adulta, ela tem maior dificuldade nesse quesito aí, porque algumas estruturas de aprendizagem já estão mais avançadas pelo tempo e vai ter uma dificuldade maior em adquirir esse conhecimento. E não que a pessoa não vai se acostumar. Por exemplo, os indígenas, desses povos que compõem o povo brasileiro, os indígenas foram os que mais, vamos dizer assim, que lutaram para permanecer nas terras e guardar essa cultura. Existe um equívoco de que o indígena é preguiçoso, né? Que ele não gosta de trabalhar, mas isso não é verdade, porque a pessoa indígena, ela tem ela não tem necessidade de trabalhar. Ela só vivia da caça e da pesca, né? Então, e da exploração de raízes e frutas. Então, o indígena ele não é preguiçoso. Não era, que hoje já tem muito índio aculturado, mesmo contra a sua vontade. Mas isso é uma ideia equivocada. Como foi feito essa colonização, o que eles foram, em que eles foram transformados. Mas se você correr lá no centro da floresta amazônica, no Acre, você ainda vai achar alguns índios bem, vamos dizer assim, bem nativos mesmo. São poucos, né, que a gente tem visto aí muitas reportagens do que vem acontecendo, infelizmente, mas nós vamos ver isso aí. Porque a questão da aculturação, ela é dolorida, né? É dolorida porque existe essa necessidade, né, de reverter o quadro de preconceito sobre as culturas, né?
que ninguém nasce com preconceito sobre a cultura de outras pessoas, da cor da pele, dos olhos, do cabelo, da altura, da magreza, da gordura exagerada, das crenças religiosas, do machismo adquirido como as mulheres são seres frágeis, ou quem usa roupa ou qualquer cor de rosa é mulherzinha, homem que usa azul e não rosa. Analisa-se que o preconceito, a discriminação, a rebeldia para com as diferenças vem muitas vezes de dentro dos próprios lares, chamados famílias. Pois é com as famílias que as crianças crescem e aprendem muito até chegar à escola. O que nota-se muitas vezes é que algumas crianças já chegam à escola com piadas de mau gosto, como falar ou rir da cor da pele do colega, da roupa simples que usa, ou até mesmo do cabelo meio desarrumado, cabelo crespo. É necessário que essa análise ela seja feita criteriosamente para não recorrer sempre e as escolas, né, a sala de aula, serem produtoras de preconceito, na verdade reprodutoras, porque às vezes esse preconceito ele é trazido já do lar, né? Lá da família. Algumas crianças já vêm, infelizmente, com esse preconceito. Ainda com relação lá, voltando um pouquinho lá à cultura, quando se diz a pessoa ela não nasce pronto e acabado, né? Essas pessoas que pensam dessa forma, elas até sofrem mais, porque o preconceituoso também sofre. Eu quero indicar um filme aqui para vocês que chama Brincando nos Campos do Senhor. Ele é um filme de Hector Babenco, que foi produzido no Brasil, e que esse filme ele mostra nitidamente a aculturação dos índios e o quão é dolorido essa aculturação, né? Você querer impor uma cultura que é sua a uma pessoa que já tem a sua própria cultura, que é nativa, principalmente nativa ali daquela região, né? Então é interessante pensarmos sobre isso. Aí sobre a diversidade de culturas no ensino e aprendizagem, né? O Brasil é rico em conhecimentos, saberes e diversidade cultural. Por outro lado, não podemos deixar de acrescentar a grande desigualdade social que existe no Brasil. Por esse motivo, verifica-se a importância de se obter na escola o ensino e a aprendizagem voltada às mais diversas culturas brasileiras, pois é fundamental trabalhar com os discentes a importância dos povos indígenas no Brasil, os quais constituíram a população nativa do país, e em seguida os povos portugueses, os quais colonizaram a nação, e posteriormente os negros africanos, que foram trazidos para o Brasil e explorados à força de trabalho dos mesmos. Os escravos eram considerados pelos seus senhores como uma mercadoria, propriedade. Em outras palavras, negros escravos, os senhores de posse de terras. Nós podemos abrir um parênteses aí para dizer, né, que essa desigualdade que existe no Brasil, ela está longe de acabar, né? A gente percebe que existem algumas políticas públicas que são direcionadas às pessoas menos favorecidas e que existem hoje indígenas na Câmara de Deputados, indígenas que fazem parte de comissões, negros que
vamos dizer assim, que no século XVIII, XIX, não tinha nem ideia de que isso pudesse vir a acontecer. E para que o Brasil se torne realmente um país de diversas culturas, é necessário que se seja trabalhado mesmo tudo isso aí. Além da criação de políticas públicas voltadas para a melhoria da desigualdade, voltadas para o acesso das pessoas que são discriminadas, né? Dos negros, dos indígenas, das pessoas de outros países. É necessário que a escola abra os braços para essa causa, né? E consiga promover, principalmente junto com as famílias, esse acesso. E o Brasil, ele apresenta uma composição populacional cuja heterogeneidade é tão significativa que faz com que o país desconheça a si mesmo e por isso acabam por prevalecer no ambiente escolar vários estereótipos, tanto regionais quanto em relação a grupos étnicos, sociais e culturais, né? Isso aí é bem interessante, isso aí está no PC, né, de 1997, que não é novidade para ninguém que existe no ambiente escolar esses estereótipos que causam tanto constrangimento. Na escola, o educador, né, o professor, deve ter uma visão ampla do que é diversidade cultural, do quanto a diversidade é importante, fundamental para a vida em sociedade, para a vida em grupos e para a vida em comunidade, que é a coletividade. Então, quando é colocado o professor educador, porque o professor é aquele que está ali de mão dada com o aluno, mas essa visão ampla ela tem que ser de toda a comunidade escolar, inclusive os pais, né? Está lá no projeto político-pedagógico da escola, trabalhando tudo isso aí de forma coletiva e significativa. Aí a gente mostra a questão da cultura do Brasil. A cultura do Brasil ela é expressa pela cor da pele, por tecidos, por o tipo de olhos. Então, são vários aspectos que demonstram a questão da cultura no Brasil. Aqui nós temos um indígena, um branco e um negro, né, representando a cultura, a questão da etnia. E tem aí a capoeira, tem outras danças aí que remontam à questão das regiões brasileiras, né? Cada região tem uma forma cultural diferente e isso faz essa riqueza do Brasil. As diferenças culturais são essenciais em todas as sociedades, pois são as diferenças que fazem a diferença. É a diversidade que oferece a oportunidade de conhecer o outro, de respeitar, entender, analisar e estudar os conhecimentos culturais passados na busca de enriquecer as diversas culturas presentes. Porque o passado ele tem que ser estudado para que se possa compreender as manifestações do presente. Então, existe um enriquecimento de cultura. Muitas vezes, povos de outros países, outras regiões, trazem muito da sua cultura para um novo local que ele veio, que vieram a morar, né? A estar no presente. Então, é necessário que essas diferenças elas sejam colocadas uma ao lado da outra para se manter e enriquecer o aspecto cultural do nosso país. A escola passou por transformação ao longo da história, a família também, é claro, né? Essa constatação nos faz pensar sobre os diferentes tipos de família na atualidade.
Essas mudanças familiares refletem diretamente na escola e na relação entre as crianças. Vale destacar que essas diferenças devem ser consideradas na prática educativa, de modo a não criar situações de discriminação e preconceito com as crianças que não possuem uma família nos moldes tradicionais e presentes, muitas vezes nas imagens de livros didáticos: pai, mãe e 2 filhos, um cachorro, uma cozinheira e tal. Só que é o seguinte, existem novas configurações de famílias, eu penso que eu já comentei na aula anterior, que existe aquela família que é de pai, mãe, filhos, claro que ainda existe aquela família que tem só a avó, que cuida dos netos, tem aquela família que é o irmão mais velho que cuida, tem aquelas famílias que tem 2 pais, né? Vamos supor que hoje em dia já tem o acesso às pessoas homoafetivas, né? Elas podem constituir família, 2 mães. Então são questões que vêm mudando de forma muito rápida e que precisamos acompanhar. Quando eu falo dessa questão assim, criança com a avó, onde está o pai e a mãe? Pode ter morrido, pode estar preso. É uma realidade, infelizmente é uma realidade. Que muitos são usuários de drogas, muitos estão por aí, às vezes não tiveram uma instrução adequada ou mesmo que tiveram, não seguiram e foram para o lado do crime, da droga, estão presos. E tem essa questão das famílias, de outras formas de família que foi colocado, né? Temos também a cultura do desenvolvimento da cidadania e na preservação de valores éticos e morais, né? Vamos ver que, em sentido amplo, a educação compreende os processos formativos que ocorrem no meio social, nos quais os indivíduos estão envolvidos de modo necessário e inevitável, pelo simples fato de existirem socialmente. Nesse sentido, a prática educativa existe numa grande variedade de instituições e atividades sociais decorrentes da organização econômica, política e legal de uma sociedade, da religião, dos costumes, das formas de convivência humana. Porque nós podemos pensar em que a escola é o caminho onde as crianças vão conseguir alavancar, né, para frente. Porque por mais que a criança, o jovem, o adulto não queiram permanecer na escola, mas a escola é a base, né? É base para uma formação em que a convivência está presente a todo momento. Então a escola forma os indivíduos, né? E esse desenvolvimento e essa formação, no caso, né, ela ainda é o melhor caminho para o ser humano. Em 10 de dezembro do ano de 1948, na Assembleia Geral, a Organização das Nações Unidas, a ONU, proclamou e adotou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um importante documento que norteia as políticas públicas em relação aos cidadãos e cidadãs, bem como o seu respeito, né,
deve também fazer parte das relações entre as nações, dada a importância do tema e a frequência com que a violação dos direitos humanos se faz presente no nosso cotidiano. Então, a gente vai relembrar aqui os artigos 1º, 2º e 7º da Declaração dos Direitos Humanos, que é o primeiro: todas as pessoas nascem livres, iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão, consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Artigo 2º, toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Artigo 7º, todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Esses são os artigos que falam dessa questão, né, da dignidade e dos direitos da pessoa humana. É imprescindível a escola observar que cada aluno é produto de um conjunto de experiências, de vivências e de sonho nos mais diferentes espaços sociais nos quais participam. Então, podemos falar o seguinte: se esses 3 artigos que foram estabelecidos por essa declaração, eles fossem realmente seguidos ao pé da letra, com certeza estaria melhor, né, a questão da discriminação e o preconceito. Agora, os parâmetros curriculares nacionais, eles vão falar aqui sobre a moral e mais abaixo sobre a ética, né? Que a moral é o conjunto de princípios, crenças, regras que orientam o comportamento dos indivíduos nas diferentes sociedades. No campo da moral que domina os valores relacionados ao bem e ao mal, como aquilo que deve ser buscado ou que se deve afastar. Assim, torna-se necessária a elaboração de critérios que classificam ações como boas ou más, corretas ou inadequadas e que orientam e justificam a escolha do cidadão. A ética, por sua vez, é a reflexão crítica da moral e serve para verificar a coerência entre práticas e princípios, questionando ou reformulando os valores e as normas estabelecidas pela moral. Observa-se que quando a cidadania, a ética e a moral estão presentes, as relações sociais no contexto escolar, certamente esses valores proporcionam conhecimentos amplos, concretos e uma conduta humana para os educandos em fase de escolarização. Podemos dar um exemplo de moral e ética ali mais adiante, para que vocês entendam melhor. A escola precisa ser ética, democrática, flexível e sensível para com as diferenças na busca de abrir caminhos e possibilitar oportunidades para os discentes se apropriarem de conhecimentos críticos e científicos através de interações com os demais colegas de cooperação, coletividade, construção de identidades a partir das diferenças. É preciso uma escola que saiba desenvolver uma metodologia de ensino concreta, diversificada, ética, humana e qualitativa, com o objetivo de desenvolver habilidades e competências necessárias para o exercício da cidadania plena dos alunos. Então, nós podemos dar um exemplo.
aqui, vamos supor que estamos em uma sala de aula, né? E na sala de aula tem um lixeiro, né? Um lugar que se joga o lixo. Aí você vai e coloca o lixo certinho no lixeiro. Aí vamos praticar a moral e a ética. Como que seria essa prática? Você jogou o lixo dentro do lixeiro, mas quando não tinha ninguém olhando, você jogou no chão. Então, se você jogou aquele lixo no chão, você está deixando de ser ético ou moral? Isso aí que a gente vai observar. Você só é ético quando alguém está olhando? Então, você tem que ter consigo que não precisa, aliás, não é só ser ético, você precisa ser moral também. Então, quando você deixa de fazer uma coisa porque os outros não estão olhando, você jogou por terra tanto a ética como a moral. Você deixou de ser, porque você precisa que alguém te vigie para fazer aquilo. Então aí você está sendo amoral. Então a gente precisa, são duas coisas que caminham juntas. Nós não podemos fazer só porque alguém está olhando, ou então só porque alguém está cobrando. A gente tem que fazer porque é certo e eu tenho uma conduta que me faz com que eu faça o que é certo, o que é correto. Não porque eu sou fiscalizado ou porque aquilo ali está na lei e eu vou sofrer sanções se eu não fizer adequadamente. Então, são dois conceitos, né? Duas ações que caminham juntas, mas que se desvencilham se você não agir com clareza e segurança e com consciência também, né? Espero que o exemplo tenha ficado claro. Vamos aí um pouquinho sobre a cultura africana e afro-brasileiras. Ainda está pouco presente nos currículos escolares. Segundo Circe, né, a concepção de história ensinada é a de que os indígenas e negros não possuem história, apenas influenciaram ou contribuíram para a vida cultural brasileira, principalmente por meio de hábitos alimentares, música, eventos esportivos. Não se conta sobre os movimentos de resistência e de luta contra a escravidão ocorrida no Brasil, com as revoltas dos malês, né? Da balaiada, da chibata, dos búzios, nem sobre a formação dos quilombos. Então, é necessário que busquemos na história do Brasil, busquemos livros de histórias que vá nos contar sobre a real cultura africana e cultura indígena, né? Para que possamos reproduzi-las e construir um conhecimento mais elaborado para os nossos alunos. Deixar cair por terra essa questão de que os índios e os negros não contribuíram nada. Só a questão... mas a lenda da mandioca que foi do indígena e tal, coisas mais banais, né? Que o negro trouxe a feijoada, trouxe coisas bestas que não leva a nada. Vamos aprofundar nos conhecimentos, vamos buscar essa história, né? Da cultura africana, da cultura afro-brasileira e mostrar para os nossos alunos de forma correta e concreta. O principal problema encontrado no processo de ensino de história africana é relativo aos preconceitos que se tem sobre a África.
Para Henrique Cunha Júnior, a imagem do africano na nossa sociedade é a do selvagem acorrentado à miséria, imagem construída pela insistência e persistência das representações africanas, como a terra dos macacos, dos leões, dos homens nus e dos escravos. Como eu disse anteriormente, é a gente buscar essa história sem preconceitos, sem discriminação, e mostrar a realidade, proporcionar pesquisas aos nossos alunos, buscar histórias reais, legítimas, não um reconto de historietas que não traz nada, não acrescenta nada ao conhecimento sobre esses povos. E os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, eles trazem a temática dessas relações étnico-raciais como um tema transversal, tratado como pluralidade cultural. Sem dúvida, com essas atribuições, a escola serviria de cortina de fumaça para camuflar as reais condições estruturais sobre as quais a sociedade, cada sujeito em si, está condicionado. Portanto, agrava-se o fato de pensar que, pedagogicamente, a pedagogia de projetos é tomada como possibilidade de ensino, encobrindo a sistemática pontual que encerra em si mesma. O modelo de organização curricular proposto pelos PCNs, com base na pedagogia do aprender a aprender, descentrou os conteúdos historicamente constituídos na disciplina escolar, por meio das quais a escola trabalha com conhecimento para dar destaque a outros conteúdos chamados por sacristã de nebulosos e pouco claros. Infelizmente, né, essa cortina ainda existe e cabe a nós, né, desmistificar isso daí e trabalhar realmente, como eu venho falando aí, essa cultura desses povos que fazem parte da nossa vida e da nossa cultura, realmente, né? A diversidade étnico-racial como princípio do ensino teve sua condição de premissa na Lei de Diretrizes e Bases, na Lei 93/94/95, LDBEM, com a entrada em vigor, né, da Lei 12.796 de 2013, né, que ela veio mudar algumas questões, e nessa posição adotada pelo Estado representa uma das grandes inovações em relação à educação das relações étnico-raciais, representando novas posições a serem adotadas pela estrutura da educação brasileira. Então, cabe a nós, educadores, né, buscar essas inovações e realmente trabalhar com nossos alunos dentro da sala de aula. E aí eu trago aqui para vocês o Fórum 2, né, que fala um pouquinho aqui da lei que alterou a 93/94/96, que torna obrigatória a inclusão nos currículos da educação básica, a história e a cultura africana e afro-brasileira. As diretrizes curriculares nacionais emanadas pelo Conselho Nacional de Educação ampliaram as discussões, incluindo a educação das relações étnico-raciais. Então, buscar, como eu já disse, buscar um trabalho bem estruturado, desenvolver isso aí e digo mais, né, que é interessante como tema de TCC trabalhar com essa cultura africana ou afro-brasileira, trabalhar com as questões étnicas, né, para que se tenha mais conhecimento científico construído, porque cada pesquisa dessa vai favorecer mais, né, a aprendizagem.
E aí eu coloquei esse questionamento, né? Em sua opinião, de que forma a escola pode discutir e ampliar esses temas de forma consistente e significativa? Esses temas que são os temas relacionados à cultura africana e afro-brasileira, né? Também a questão, vamos falar aí também da questão da ética e da moral. E abro um parêntese aí para que você defina com suas palavras o que é cultura para você. O que vem a ser cultura? Para você comentar e discutir com seus pares. Ou, uma questão que é muito falada, equivocadamente, é de algumas pessoas falam, fulano não tem cultura. De repente a pessoa não queria falar assim que não tem cultura, é tudo que é todo o conhecimento que você adquiriu historicamente. Então, de repente, a pessoa quer falar, fulano não tem instrução. Também a questão de não ter conhecimento é errado. Porque todo mundo tem conhecimento. Pode ser que não tenha um conhecimento elaborado, sistematizado, mas tem. Então, pode ser que ele não tenha uma instrução sistematizada, mas é muito, vamos dizer assim, um tiro no pé você falar fulano não tem cultura, fulano não tem conhecimento, né? Todos nós temos cultura, temos conhecimento, todos nós somos seres humanos resultantes de uma cultura. Então está aí o fórum, né, para que vocês possam fazer essa discussão. E eu coloquei lá 2 artigos, que é uma relação étnico-raciais, história, cultura africana e afro-brasileira na educação pública. E a diversidade cultural, eles estão lá para serem lidos, né, e discutidos, certo? E no mais, até a próxima aula. Tenham bons estudos e vamos seguindo em frente, certo?